Quais podem ser os meios utilizados pelas empresas de capital aberto para captar recursos no mercado? O que é o tão falado follow-on? Quais são suas vantagens, desvantagens e quem é que pode participar? E quem responde tudo isso para a gente é a Ângela Tossato, analista da Nuinvest. Oi, Ângela, bem-vinda a mais uma edição do Analistas em Ação. Olá, Fábio, olá, investidores, muito bom estar de volta, né? E dessa vez com um assunto um pouquinho diferente. Vamos falar de como as empresas listadas, né, aquelas que têm um capital aberto, captam dinheiro no mercado. Qual a finalidade para o uso desse dinheiro e alguns exemplos práticos, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais desse mundo corporativo. Isso aí, as empresas precisam fazer financiamento de projetos, promover o seu crescimento, entre tantos outros investimentos, e para isso é comum elas buscarem alguns meios de levantar capital no mercado, né? E são diversos esses meios. Então, Ângela, traz para a gente quais são os principais deles. Claro, Fábio, vamos lá, vou trazer para vocês aqui. Gente, primeiramente vou pedir desculpa para vocês que está tendo uma obra aqui no apartamento do lado, então possivelmente vocês vão escutar um barulhinho, tá? Mas voltando, né, à pergunta da Fábio, então quando uma empresa precisa se financiar, né, ou captar recursos financeiros no mercado, existem várias formas, né, de fazer isso. Umas oneram mais a empresa, outras um pouquinho menos, ou seja, né, existem formas que as empresas evitam por serem muito caras. Agora eu vou mostrar para vocês na ordem crescente de custos essas formas de captação. Então a mais barata de todas por fluxo de caixa da própria empresa. Então ela é a forma mais barata porque a própria operação da empresa, né, está se pagando. Então ela paga todos os custos e ainda sobra aquele dinheiro, né, aquele lucro lá no final para financiar o resto, né, da empresa. A segunda forma, né, que é aquela intermediária de custos, é através de dívidas. E aqui pode entrar tanto a emissão quanto a contratação de dívidas. Né? Na emissão de dívidas de empresas listadas, né, estão as debêntures, né, que são aqueles títulos para longo prazo. E também existem as notas promissórias, que são para o curto prazo, mas muito pouco usadas aqui. Então, quando uma empresa ela adquire uma dívida, né, quando ela pega aquele financiamento no banco, por exemplo, então ela dá alguns ativos, né, ou alguns dos ativos da empresa como garantia e o banco autoriza aquele montante, né, a ser financiado de acordo com a expressividade, né, dessa garantia da empresa. Então essas garantias elas podem ser máquinas, prédios, carros, implementos, né, tudo isso que pode, né, ser utilizado. Então aqui a gente vai para a terceira forma, a mais cara, né, de adquirir dívidas, que são as captações de recursos financeiros através dos equities, tá, gente? Ou seja, quando a empresa vende uma parte, né, vende a parte da participação societária, né? Ou a partes do patrimônio que pertence aos proprietários dessa empresa. E é aqui que entram as ações. Então as ações são pequenas partes do patrimônio que, se somadas, elas chegam naquele montante total, Fábio. Legal, Ângela. E uma delas também, né, é o chamado follow-on. A gente costuma ouvir com uma certa frequência no noticiário corporativo. Explica um pouquinho melhor, então, para a gente qual que é a finalidade dele e quem que pode participar. Bom, Fábio, então o follow-on é uma forma de captação, né, muito utilizado pelas empresas, né, e é onde é feita aquela oferta subsequente de ações. Então só pode fazer follow-ons empresas listadas em bolsa, né, em bolsa de valores, pois essas ofertas elas também são públicas, né, assim como os IPOs, que são aquelas ofertas iniciais, né, quando uma empresa inicia, né, sua negociação na bolsa de valores. Então esse tipo de oferta é uma das formas de captação mais caras, né, porque como eu recém comentei, ela envolve os equities, né, envolve a venda da parte, né, da participação societária daquela companhia. Ela é diferente de pegar um financiamento em banco, por exemplo, porque quando a gente pega, né, o financiamento, tem um montante e tem aquele juro adicional. Depois que eu pagar esses dois, minha dívida está quitada. E quando eu cedo, né, a parte da minha empresa, né, parte dessas ações, então o que acontece? Eu cedi parte do patrimônio, né? Então, através do financiamento, eu quito a dívida, eu tenho todo o meu patrimônio. E quando, né, eu faço o follow-on, eu estou cedendo parte do meu patrimônio, ou seja, né, ele não volta mais. E existem algumas finalidades básicas, né, que as empresas fazem follow-ons. Então, eu vou citar 4 aqui para vocês, né? Então, a primeira é captar recursos para investimentos, né, onde o dinheiro vai para o caixa da empresa, também conhecido, né, como aquela oferta primária.
Então a empresa usa esse dinheiro, né, para fazer aquisições, né, ampliar os ativos da empresa, ou seja, né, comprar um prédio novo, né, construir um prédio novo, comprar maquinário, e também essa é a finalidade da maioria dos follow-ons. Então a segunda finalidade aqui, a gente tem a diluição de participação, que é onde o acionista majoritário não subscreve ao seu direito, né, e com isso ele é diluído automaticamente. Então, aqui foi uma das finalidades do follow-on da Eletrobras, que a gente viu agora em junho passado, né? Onde foi diluída a participação do governo para que a empresa pudesse ser controlada, então, por um grupo privado. A terceira forma aqui dessa captação de recursos tem como finalidade pagar os investidores, né? Nesse caso, o dinheiro não fica com a empresa, né? Por isso que ela também pode ser chamada para uma oferta secundária, porque esse dinheiro ele serve para dar liquidez aos acionistas majoritários, né, na sua maioria. Ou seja, isso daqui é muito interessante nos fundos de investimentos imobiliários, né, que é muito utilizado. Por quê? Porque tem muitas pessoas que entram no começo daquele negócio, então chega a determinado ponto, eles querem realizar lucro, né? Então a empresa utiliza esse dinheiro captado para dar liquidez, né, para esses acionistas, para dar saída deles, né, ou parte, né, do patrimônio que eles tinham investido. E a última, né, finalidade é que eles podem servir para aumentar o free float, né? Ou seja, dar mais liquidez para o papel na bolsa. Hoje, né, gente, todos os níveis de governança da B3 envolvem em, né, todas as empresas devem ter no mínimo 25%, né, das suas ações no free float, que é aquelas em livre circulação. Então, quando eu aumento essa oferta de ações no mercado, consequentemente vai aumentar o free float, né, a liquidez do papel, claro, né, se não ficar nas mãos, por exemplo, de um, né, ou dois acionistas só, né. Quem pode participar dessas ofertas de follow-on, existe dois tipos distintos aqui, Fábio, né. E uma é aquela oferta restrita que nela é uma instrução da CVM também, que ela é a ICVM 476, né, bem conhecida como 476, onde somente investidores profissionais podem participar, né, porque ele é um tipo de oferta que não busca um alcance amplo entre os investidores, né, uma modalidade mais barata também para a empresa, porque ela é mais restrita. Né? Agora a gente tem aquela oferta também, a instrução da CVM, né, a ICVM 400, que é onde a empresa disponibiliza, né, as suas ações para qualquer pessoa física ou jurídica, né, sem o limite de investidores. Então, são essas duas formas que, né, existem, que o acionista pode participar, né, oferta restrita só para investidores profissionais, né, que é a 476, e a oferta 400 é para qualquer investidor, Fábio. Certo, Ângela, e não é porque é uma captação de recursos que ela só vai ter vantagens, né? Quais são, então, as vantagens e as possíveis desvantagens do follow-on? Então, né, Fábio, né, como tu bem disse, não há sempre só vantagens, né, para o acionista ou para a empresa que faz o follow-on. Então, eu vou trazer aqui algumas desvantagens também, né, para esses dois envolvidos, né, que são os acionistas e a empresa. Então, as vantagens aqui para a empresa, né, que é uma delas que ela reforça o caixa, né, para possíveis aquisições, né, investimento, pagamento de dívida, né, etc. Então, podem ser várias finalidades aqui. E também, né, a empresa está aproveitando um bom momento das ações valorizadas para fazer essa captação, porque vocês concordam comigo que se as ações estiverem desvalorizadas, né, com aquele grande potencial de valorização para o curto e médio prazo, não valeria a pena, né, a empresa fazer essa oferta subsequente, dado esse alto custo do processo para oferecer essas ações baratas no mercado? Então, todo mundo quer comprar barato e vender caro, e com as empresas não é diferente. Então, quando uma empresa julga, né, que é um bom momento para fazer um follow-on, é porque as suas ações estão, sim, né, valorizadas. Agora, para o acionista, as vantagens é aquele possível prêmio, né, comprar essas ações da oferta com um pouquinho de desconto, né, perante aquele preço praticado na tela, né, aquele preço que a gente vê, né, oscilando ali no dia a dia. Então, sempre que há uma oferta de follow-on, né, essas ações ofertadas, geralmente elas têm esse prêmio, né, essas diferenças. Então, eles têm esse preço ele é um pouquinho abaixo, né, do preço de tela. Né, uma segunda vantagem aqui para o acionista é o ganho de capital com a valorização, né, da empresa no geral. Claro, se a destinação desse montante arrecadado for aplicado, né, de forma assertiva, né, e com isso aumentar os ganhos da companhia como um todo.
além, claro, né, desse investidor ter a possibilidade de uma maior participação na distribuição dos proventos, né, mas, claro, né, futuramente aqui. Agora eu vou falar um pouquinho das desvantagens, tá, gente? Então vamos lá para as desvantagens para a empresa. Então o follow-on ele tem um custo alto, que nem eu comentei antes, né? Ele é uma das formas mais caras de captação, né, para as empresas. Por quê, né? Porque para fazer um follow-on a empresa precisa, né, protocolar um pedido de registro de operação na CVM, ela precisa formar um consórcio de instituições financeiras que coordenam a operação e façam a distribuição dessas novas ações. Ela precisa elaborar um prospecto, que é aquele documento extenso, né? Geralmente com mais de 500 páginas, que ele é um documento publicitário. Então, esse documento também ele contém algumas informações relevantes da empresa e que ajudarão o investidor a tomar decisão. E também, aqui, eu acho que essa é a mais perigosa de todas, né? Que a empresa deve apresentar a oferta, né, para os investidores, possíveis investidores, através daqueles roadshows. Então, com essa apresentação, a empresa abre os planos futuros, né, os projetos para onde eles desejam investir esse montante captado, e com isso os investidores ficam sabendo dos planos estratégicos da empresa e os concorrentes também, né? Por isso que aqui todo cuidado é pouco, né, em um roadshow, né, para a empresa não divulgar aquelas informações que comprometem a sua operação futura, né, ou talvez dar de bandeja aquela estratégia de crescimento para os concorrentes, né, através do desenvolvimento talvez de um produto novo, por exemplo. Então aqui são algumas desvantagens para a empresa. Agora, para o acionista, se ele não participar dessa oferta, ele terá, né, a sua participação diluída. Com isso ele pode perder o poder de controle da empresa, claro, né, a depender do nível de envolvimento desse acionista com a empresa. Agora, para o acionista também onera em custo financeiro, porque ele terá que pagar por essas novas ações. Não é como no caso da bonificação, que ele recebe essas ações como forma de remuneração. Aqui o acionista que entrar no follow-on, ele tem que ter esse montante na conta da corretora até a data estipulada de liquidação, né, que será informada no fato relevante da empresa. E, Angela, falando agora um pouquinho do lado do investidor, na prática, como que ele pode participar de um follow-on e quando que faz sentido entrar nele? Aqui, Fábio, vale a mesma regra, né, para quem comprar ações. Então, só consegue fazer isso através de uma corretora. Então, o primeiro passo é ter uma conta na corretora e fazer a reserva. E para reservar, o investidor deve definir a quantidade desejada de ações e o preço máximo que ele deseja pagar por elas. Mas, tá, gente, a reserva por si só não garante a participação integral, porque pode haver o rateio, né, se a demanda estiver muito alta, ou o investidor pode ficar de fora se o preço da oferta sair acima, né, do máximo que ele estava aceitando pagar por essas ações. Aqui, Fábio, eu acho que vale uma dica para os investidores, né, de nunca colocar uma quantidade de ações acima, né, das suas possibilidades financeiras de pagamento, né, porque se as condições que esse investidor inseriu na oferta forem atendidas integralmente, o investidor terá que ter esse montante financeiro na conta da corretora até a data de liquidação, né, e sob pena ainda de multa se ele não honrar esse compromisso assumido. Então agora, quando faz sentido entrar numa oferta, né? Vamos lá. Para o acionista minoritário, aquele que detém aquela parcela pequenininha do capital, né, que majoritariamente somos todos nós, não faz, né, diferença participar ou não do follow-on por medo de ser diluído, né, porque a sua participação já é muito pequena, né, e como a participação é pequena, né, esse investidor não tem o direito de participar de decisões estratégicas da empresa. Então, se ele for diluído, né, não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem importância. Agora, o acionista controlador, que é aquele que detém as ações, né, e uma boa parte do capital da empresa, ele deve participar para não perder os seus direitos ao ser diluído. Vamos dar um exemplo aqui, né? Um acionista com 20% da companhia é o controlador da empresa. Então, essa empresa resolveu fazer um follow-on, no qual, né, foi emitido o dobro de ações aqui para facilitar nosso cálculo. Então, se esse acionista não subscrever o seu direito, né, ele vai ficar com somente metade da sua participação e ele pode deixar de ser o controlador da empresa, né? Por isso que é interessante, então, quem for o acionista controlador
participar dessas ofertas subsequentes de ações, tá, gente? E, Ângela, falando um pouquinho agora de casos mais recentes de follow-on, você já comentou da Eletrobras. A Eletrobras levantou recentemente 30 bilhões de reais, IRB Brasil também fez follow-on, levantando 1 bilhão e 200 milhões de reais, e agora, mais recentemente, a gente teve Iguatemi, que levantou 720 milhões de reais no seu follow-on. Que avaliação que você faz dessas operações e quais são suas perspectivas? Então, Fábio, aqui o Iguatemi, ele fez um follow-on para investimento, então esse foi um caso bem típico e bem simples, né? Eles precisavam fazer essa captação para concluir a compra de 36% restantes do shopping JK Iguatemi. Agora, a IRB Brasil, né, aquela resseguradora, ela fez esse mesmo tipo de oferta para conseguir se reenquadrar novamente aos indicadores regulatórios da SUSEP, tá, gente? Que é a Superintendência de Seguros Privados, tá? Então, por quê, né? Para poder continuar ofertando seguros para seus clientes. Então, a IRB teve que fortalecer a sua estrutura de capital, pois, né, diante dos resultados fracos e perda de valor, ela não conseguiu se manter enquadrada através da geração de resultados e teve que ir ao mercado, né, fazer essa captação. Agora, a Eletrobras foi um caso bem interessante, porque a companhia fez um follow-on com mais de uma finalidade, né? E a primeira delas era diluir a participação do governo na companhia, né? Então, eles emitiram novas ações e o governo não subscreveu ao direito, assim, ele foi diluído automaticamente e com isso ele deixou de ser o controlador. Agora, aqui a segunda foi uma oferta secundária, ou seja, né, o dinheiro foi para o governo a título de outorga, né? Ele não foi para o caixa da empresa, mas sim para o principal acionista da companhia. E a terceira finalidade aqui, e última, né, no caso da Eletrobras, que foi uma oferta primária, onde, né, o dinheiro foi para o caixa da companhia, visando a modernização do setor brasileiro como um todo. Então, aqui nós tivemos 3 finalidades, né, num único follow-on. Então, Fábio, aqui, né, a gente deu 3 exemplos distintos de aplicação, né, de recursos de follow-on que foram vistos, né, recentemente, né, de junho para cá. Então, através disso, a gente percebeu também que cada empresa tem uma finalidade diferente para utilizar esses recursos captados. Por isso que é importante a gente ler o fato relevante para tirar todas as dúvidas antes, né, de decidir se a gente quer participar ou não dessas ofertas. Ótimo, fica então aí as dicas da Ângela, os pontos de atenção e também as explicações sobre o follow-on. E agora a gente parte para um outro bloco do nosso programa, que é responder perguntas que são enviadas pela nossa audiência. Vamos então a elas? Ângela, para a edição de hoje eu trouxe a pergunta do Paulo Rossi, ele enviou essa pergunta até recentemente no programa que a gente trouxe aqui das carteiras recomendadas, inclusive com a sua participação, e ele diz: gostaria que vocês tirassem uma dúvida. Estou seguindo a carteira recomendada de Small Caps da Nuinvest e vou usar um exemplo da Kepler Weber. A ação subiu demais e desbalanceou demais a carteira. O que fazer nesse caso? Manter ela desbalanceada ou vender e parte do lucro distribuir nos outros ativos? Sim, aqui nós sempre sugerimos levar a carteira, né, o mais balanceado possível, né? Senão o investidor fica muito exposto a um único ativo, né, e ao risco daquele ativo específico, né, e consequentemente o resultado de todo esse portfólio está praticamente nas mãos somente dessa posição, né. Então, quando o papel está em tendência de alta, é ótimo ter ele como maior concentração na carteira, né, mas como a gente não sabe quando esse movimento pode reverter, o que a gente aconselha, né, a ter aquele portfólio sempre balanceado e diversificado para ele ter aquela volatilidade menor também. Então, aqui vai o nosso conselho, né, para o Paulo. Né? Se a gente usar análise técnica para ver os pontos de saída, a gente consegue também maximizar o lucro dessa operação, né? E após a gente fazer essas saídas graduais, a gente indica, sim, rebalancear a carteira de tempos em tempos, para não ficar também naquela expectativa de rentabilidade sobre um único ativo, né? Mas sim sobre o portfólio todo. Então, né, a resposta para o Paulo aqui é sim, né, faça esse rebalanceamento, mas não precisa sair vendendo, né, às pressas as ações da Kepler Weber, né, vai se desfazendo aos pouquinhos, porque tu vai continuar ainda aproveitando, né, um pouco da alta do papel, mas claro, né, com uma posição um pouquinho menor né, daqui para frente.
Bom, essa é a pergunta dessa edição, e assim como o Paulo, se você tem dúvidas e gostaria também de enviar aqui para os analistas responderem, aproveite para deixar nos comentários desse vídeo. Ao longo dos próximos programas, a gente vai trazendo aqui aos pouquinhos para os analistas responderem. A edição de hoje fica por aqui, lembrando sempre que Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos, às 9 horas da manhã. Não deixe de acompanhar, compartilhar também aqui o nosso conteúdo para quem se interessa, para quem gosta do assunto. E claro, gostaria também de agradecer mais uma vez a sua participação, Ângela. Obrigada. Obrigada a ti, Fábio, né, aos investidores, e tenham todos, né, uma excelente semana. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.